Olá pessoal, tudo certo? Todo mundo bem? Estamos aqui para mais um encontro da Monitoria de Histologia 1. Hoje nós vamos finalmente finalizar o assunto tecido conjuntivo especializado. Vamos falar do último tecido conjuntivo especializado, que é o tecido hematopoético, e por conseguinte a gente vai falar do tecido sanguíneo. Então, sem mais delongas, bora lá finalizar o segundo macro grupo de tecidos que a gente tem no corpo humano. Galera, então é isso. Hoje a gente vai finalizar o assunto tecido conjuntivo especializado, que era o segundo macro grupo de tecidos que a gente tem no corpo. E a gente vai finalizar com esse assunto, que é o tecido hematopoético e tecido sanguíneo. Bom, em primeiro lugar, é necessário que a gente faça a diferenciação entre o que é tecido hematopoético e o que é tecido sanguíneo. Tecido sanguíneo ele vai se diferenciar do tecido hematopoético, porque tecido sanguíneo ele vai ser o termo usado para designar o sangue propriamente dito. Enquanto que tecido hematopoético ele vai se referir aos órgãos, às estruturas do corpo que produzem o tecido sanguíneo. Ou seja, a gente vai estar falando das estruturas formadoras do sangue propriamente dito. Bom, então a hematopoiese vai ser o processo de formação dos elementos compositores do sangue, os quais a gente vai ver no decorrer dessa revisão. No adulto, a produção de sangue ela vai estar restrita à medula óssea, que se localiza no interior de alguns ossos, como a epífise dos ossos longos, nos ossos chatos do crânio, na clavícula, nas costelas e no externo. Já nas crianças, praticamente todos os ossos possuem medula óssea vermelha, então elas são capazes de produzir as células do sangue, propriamente dito. Isso faz sentido porque na criança, por ela estar num período de desenvolvimento, ela vai necessitar de uma maior produção sanguínea que o adulto, que com toda a sua estrutura corporal já formada, ele vai exercer apenas a atividade de manutenção dessas células sanguíneas. É importante frisar que no interior da medula óssea existem células-tronco com capacidade de amadurecer e se diferenciar nas linhagens de células sanguíneas. São essas células-tronco, chamadas de stem cells, ou células progenitoras hematopoéticas, que vão dar origem às diferentes células que compõem o tecido sanguíneo, como a gente vai ver mais para frente. Este é uma coisa que vocês vão notar ao longo dessa revisão, é que eu coloquei muitos slides com textos. Diferente das últimas aulas, onde a gente tinha pouco texto, uma coisa mais enxuta nos slides, eu preferi colocar bastante texto nesses slides do tecido hematopoético e do tecido sanguíneo para ajudar no possível estudo de vocês. Sangue é um tecido que vai ser muito recorrente durante a formação de vocês, então é super interessante que esses conceitos estejam bem amarrados, sejam bem estruturados. Então eu preferi dar uma atenção à parte visual para que isso possa ajudar vocês a fixarem o assunto de tecido sanguíneo e tecido hematopoético, beleza? Bom, aqui a gente tem um esquema de formação de tecido hematopoético, né, de tecido sanguíneo, no interior da medula óssea do fêmur, né, na epífise de osso longo, como foi citado anteriormente, gerando células que compõem o tecido sanguíneo, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, as plaquetas, que não são células, mas são elementos contidos no tecido sanguíneo, que a gente vai ver pormenorizado mais para frente. Esse é um esquema de hematopoiese, onde a gente tem uma célula-tronco ao centro, né, que é a stem cell ou célula progenitora. Ela vai dar origem a duas linhagens de células diferentes, as células-tronco mieloides e as células-tronco linfóides. As mieloides se diferenciam em todos os tecidos, em todas as células, basicamente, que compõem o tecido sanguíneo, à exceção dos linfócitos. As células-tronco linfóides da linhagem linfóide elas vão dar origem aos linfócitos B e T, enquanto que as mieloides vão dar origem às hemácias, às plaquetas, que no caso são os megacariócitos, e também as linhagens granulócitas de leucócitos, né? Os eosinófilos, os neutrófilos, os basófilos e também os monócitos. Aqui a gente tem a parte em texto do que eu acabei de falar, que as células-tronco mieloides dão origem às hemácias, plaquetas e a maioria dos leucócitos, os basófilos, os eosinófilos, os neutrófilos e os monócitos, enquanto que a linhagem de células-tronco linfóide dão origem a todos os linfócitos B e linfócitos T.
Dentro da hematopoiese, a gente encontra a eritropoiese, que é a formação de eritrócitos. O que são eritrócitos? Eritrócitos são propriamente as hemácias, são os glóbulos vermelhos que compõem o sangue. Nessa figura, eu coloquei essa figura só mesmo para que a gente vai ter uso mais para frente, quando a gente for falar do porquê que as hemácias são células anucleadas. Aqui a gente pode ver que um eritrócito, ele na sua origem, enquanto eritroblasto, ele é uma célula nucleada e com organelas. No entanto, ao longo do seu processo de diferenciação, ele vai expulsar do citoplasma essas organelas e esse núcleo vai se tornar uma célula anucleada com maior espaço para fazer o carreamento das moléculas de oxigênio. A gente vai voltar nesse assunto posteriormente, mas é importante vocês olharem para essa imagem e fixarem essa ideia de que, na origem, o eritrócito ele é uma célula nucleada enquanto eritroblasto, e ao longo do seu desenvolvimento ele vai soltando, né, vai jogando para fora do citoplasma essas estruturas celulares para sobrar mais espaço para que ele possa carregar mais moléculas de oxigênio no transporte celular. Eu coloquei esse slide para complementar o que eu disse com relação aos momentos de produção de tecido hematopoiético. A gente viu que no adulto vai estar restrito à epífise de ossos longos, nas costelas, na clavícula, nos ossos chatos do crânio. Na criança, a maioria dos ossos, né, vão estar produzindo tecido hematopoiético, vão estar produzindo células sanguíneas. E no feto, na vida embrionária, a produção de células do sangue vão ficar a cargo do baço e do fígado, beleza? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de sangue em si. O sangue ele é composto por muita matriz extracelular e essa matriz extracelular é líquida. O sangue está localizado dentro de um sistema fechado dentro do corpo, né? Que é o sistema cardiocirculatório. Nesse sistema, que é unidirecional, o coração ele funciona como uma bomba propulsora, movimentando porções de sangue por todo o corpo. No adulto saudável, ele vai possuir cerca de 5 litros de sangue, mais ou menos. A principal função do sangue é a de transporte, como a gente vai ver a seguir. O sangue ele tem uma consistência fluídica viscosa, né? Ele tem um pH levemente alcalino, que é de 7,4. E o peso do sangue corresponde a mais ou menos 7% do peso corporal total de um adulto. Bom, conforme dito anteriormente, a principal função do sangue é a de transporte de substâncias. O sangue ele vai transportar leucócitos para os locais de infecção, para que ele possa atuar na defesa do corpo. Ele vai transportar nutrientes e gases para a produção de energia e manutenção fisiológica das células e dos tecidos corporais. Ele vai transportar os resíduos metabólicos gerados por essas células, as excretas celulares, que necessitam ser eliminadas do corpo. Vai transportar hormônios produzidos por glândulas endócrinas e que vão agir em diversas regiões do corpo. Além disso, o sangue ele vai desempenhar atividade termorreguladora, ajudando a manter a temperatura corporal. O sangue ele vai ser composto por uma parte líquida e uma parte sólida. Essa parte líquida a gente vai chamar de plasma, que a gente vai ver nos próximos slides. A parte sólida, a gente vai encontrar os elementos celulares, que são os eritrócitos, glóbulos vermelhos ou hemácias, são sinônimos, os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, e as plaquetas, que são fragmentos celulares. O plasma ele é o componente fluido amarelado, né, que corresponde à matriz extracelular do tecido sanguíneo, onde as células, as plaquetas, os compostos orgânicos e eletrólitos vão estar suspensos ou dissolvidos. A composição do plasma e a individualização de eritrócitos, leucócitos e plaquetas veremos a seguir. Então, esse é o esquema da composição do sangue. A matriz extracelular do tecido sanguíneo corresponde ao plasma, enquanto que a parte sólida dessa composição corresponde ao que a gente chama de elementos figurados. Recebe esse nome de elementos figurados porque a gente não pode falar de células do tecido sanguíneo, porque as plaquetas não são células. Conforme a gente vai ver mais para frente, quando a gente for falar de plaquetas, as plaquetas são fragmentos de células maiores, chamadas de megacariócitos. Então elas são anucleadas, elas não têm uma composição celular.
Os elementos figurados, então, eles vão ser compostos por hemácias, eritrócitos, leucócitos, que são de 5 tipos diferentes, e as plaquetas. Nesse esquema, a gente vê os elementos figurados do sangue, né? Células vermelhas, células brancas, as plaquetas. A gente vê os tipos de células brancas que a gente tem na formação do tecido sanguíneo: linfócitos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Conforme a gente viu, a parte líquida do sangue ela vai ser chamada de plasma e ela vai corresponder à matriz extracelular do tecido sanguíneo. O plasma sanguíneo ele vai ser composto majoritariamente por água, cerca de 90% de sua composição. Além de água, também há a presença de algumas proteínas, como a albumina, que é importante para manter a pressão osmótica do sangue, as imunoglobulinas, que são proteínas que fazem parte do nosso sistema imunológico, são propriamente os anticorpos, e proteínas relacionadas ao processo de coagulação do sangue, como a protrombina e o fibrinogênio. A gente também vai encontrar minerais nesse plasma, como por exemplo sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, bicarbonato, além de nutrientes como glicose, aminoácidos, lipídios, vitaminas e as substâncias as substâncias que vão estar dissolvidas no sangue para alcançar outros tecidos, como os hormônios, por exemplo, além também das excretas celulares e de gás carbônico dissolvido e também gás oxigênio carreado pelas hemácias. Aqui a gente fala das 3 principais proteínas que a gente encontra no plasma: as albuminas, as imunoglobulinas e o fibrinogênio. As albuminas elas são extremamente importantes para a regulação da pressão osmótica e permitir a efetividade da troca entre nutrientes e gases entre os tecidos. As imunoglobulinas, que são os anticorpos circulantes pela corrente sanguínea, e o fibrinogênio, que são proteínas que atuam diretamente no processo de coagulação, junto às plaquetas. Aqui a gente tem um fluxograma de composição do plasma. Nesse slide eu coloquei a diferença entre plasma e soro. O plasma, como a gente viu, a composição dele inclui água, sais minerais, proteínas, nutrientes, gases. O soro ele é basicamente igual ao plasma. A única coisa que a gente vai retirar de elemento compositor é o fibrinogênio. Então, o plasma é a estrutura completa, o soro são todos os elementos do plasma, exceto o fibrinogênio, beleza? Eu vou aproveitar também para falar sobre a relação de plasma e pressão arterial, volume plasmático e pressão arterial. Quanto maior o volume de plasma, maior é a pressão. Caso de hipertensão arterial, por exemplo. Quanto menor o volume de plasma, menor é a pressão arterial, hipotensão arterial. A associação de uma alimentação rica em sódio, ela tende a elevar a pressão sanguínea justamente pelo fato de que o sódio circulante ele aumenta a retirada de água de tecidos adjacentes por osmose, e esse líquido que entra na corrente sanguínea aumenta o volume de plasma circulante, que por conseguinte eleva a pressão exercida sobre a parede dos vasos, e por isso que a gente costuma ver no receituário de pessoas hipertensas a presença de diuréticos, né, que são remédios habituais que objetivam fazer o controle hídrico no plasma, estimulando a retirada de líquido do plasma através do sistema renal. Então, só para entender que o volume plasmático ele é uma grandeza diretamente proporcional ao aumento da pressão arterial sistêmica. Vamos dar início a falar sobre os elementos figurados que compõem o tecido sanguíneo, começando pelas hemácias. Bom, vamos começar então falando das hemácias. As hemácias, também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, são as células mais numerosas que a gente encontra no tecido sanguíneo. São responsáveis pelo transporte de gases, né? Elas levam oxigênio e retornam com gás carbônico. São formadas por uma proteína que é a que se relaciona especificamente com o oxigênio, que é a hemoglobina. A hemoglobina a gente vai ter uma atenção para ela no próximo slide. Os eritrócitos eles são anucleados e têm o formato bicôncavo.
essa estrutura de ser anucleado, não possuir organelas e ter essa superfície bicôncava, achatada, é, melhora a dinâmica de poder carregar mais gás oxigênio por molécula, por hemácia. Então esse é o motivo de serem organelas, de serem células sem organelas e sem núcleo e possuírem essa disposição bicôncava. Eles apresentam uma vida útil de aproximadamente 120 dias, os eritrócitos. Como são células anucleadas, eles não sofrem, são células que não sofrem mitose. Então elas ficam circulantes, utilizando a energia advinda da glicose disponível no plasma e com essa vida útil de aproximadamente após 120 dias, são consideradas velhas ou desgastadas, né, células velhas ou desgastadas, e elas são destruídas por macrófagos encontrados no baço e no fígado. Representações de hemácias, onde a gente pode ver que são células achatadas e bicôncavas e sem ausência de organelas e núcleos. Vamos falar sobre a hemoglobina, uma proteína encontrada na hemácia que possibilita o carreamento de oxigênio. A hemoglobina é uma proteína quaternária, ou seja, ela é formada pela associação entre proteínas terciárias. No caso da hemoglobina, é um grupo de 4 proteínas terciárias associadas, que formam um grupo M, que apresenta uma molécula de ferro junto, e é justamente esse ferro quem faz o carreamento da molécula de oxigênio. Quando a molécula de oxigênio ela entra na hemácia por difusão, o ferro faz o carreamento desse gás. Nos pulmões, cada molécula de hemoglobina se combina com 4 moléculas de oxigênio, uma para cada íon de molécula de ferro presente na hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Então, a oxihemoglobina é a hemoglobina que está com o oxigênio carreado. Essa combinação ela é reversível, né, entre hemoglobina e oxigênio, porque o oxigênio ele é transportado pela hemoglobina, né, ao longo do corpo e é transferido para os tecidos que apresentam diferenças de pressão. Onde a pressão de oxigênio é mais baixa, esse oxigênio vai se dissociar da molécula de hemoglobina e vai se difundir para o tecido. De modo semelhante, vai acontecer com o transporte de gás carbônico. Por estar em maior pressão nos tecidos, o gás carbônico ele vai se dissociar, vai sair, se deslocar do tecido e vai se associar à hemoglobina circulante na corrente sanguínea que não esteja mais carregando a molécula de oxigênio. Né? Também vale ressaltar que boa parte do gás carbônico liberado por tecidos ele também fica dissolvido no plasma, né? Ele vai ser carreado, vai ser levado no plasma até os pulmões, onde vai sofrer a hematose. Bom, a gente viu que as hemácias são células anucleadas que não podem sofrer mitose e que elas são destruídas pelo baço e pelo fígado quando elas são consideradas células velhas ou desgastadas. Então, vai faltar hemácia em algum momento. Quem que faz o controle sobre a produção de hemácia? Os rins, durante o processo de filtragem, eles verificam a questão da disponibilidade de gás carbônico em tecidos. E também a disponibilidade de O2. Eles fazem essa comparação e quando eles percebem que há um desequilíbrio, eles produzem, né, um hormônio chamado eritropoetina. Qual que é a função da eritropoetina? A eritropoetina vai atuar sobre a eritropoese. Eritropoese é a produção de eritrócitos. Então, esse hormônio ele vai agir sobre a medula óssea, estimulando a produção de mais hemácias. Gente, aqui a gente tem um esquema da eritropoese, desde a célula progenitora, né, stem cell, até chegar à hemácia, né, que é o eritrócito maduro. Observe que no início, conforme eu mostrei lá no slide, lá no começo, eu pedi atenção com relação à formação da eritropoese, é que no início a hemácia é uma célula com núcleo e com organelas. E ao longo do processo de diferenciação, cada uma dessas fases que a gente está vendo nesse slide, ela vai jogando para fora do citoplasma essas organelas e o núcleo para que seja uma célula com espaço para poder carregar mais oxigênio. Então eu chamo atenção para isso. Outra coisa que eu peço atenção é a questão do reticulócito. O reticulócito ele é uma hemácia imatura. Ele é a fase que precede a hemácia, que é uma célula já madura, pronta para atuar nas suas funções. O reticulócito é uma célula imatura. Mais para frente eu vou explicar por que eu pedi atenção no reticulócito.
Então, reticulócitos, eles são hemácias jovens, já anucleadas, né, e representam cerca de 1% dos eritrócitos circulantes. Quando você faz um exame de sangue e existe um aumento desses eritrócitos circulantes, pode ser um indicativo de anemia. Por quê? Porque está faltando oxigênio nos seus tecidos, os rins estão lá mandando comando de eritropoetina, né, para a medula óssea, tá faltando oxigênio, precisa de mais hemácia aqui. A medula óssea ela já produziu o máximo que ela podia, ela não tem hemácias maduras, células maduras para jogar para a corrente sanguínea, ela começa a jogar eritrócitos, perdão, começa a jogar os reticulócitos, que são as hemácias imaturas. Então, o número aumentado de reticulócitos em exame de sangue pode indicar uma situação de anemia. Não quer dizer que seja, mas é uma possibilidade. Numa pessoa anêmica, o transporte de gás e oxigênio vai ficar comprometido. Isso pode acontecer por baixa concentração de hemoglobina dentro das hemácias ou por um número reduzido de hemácias. Depende, são várias as causas possíveis para a anemia, mas em todas elas a pessoa vai ter uma taxa de respiração celular reduzida, acarretando diminuição da produção de energia e, consequentemente, e de todo o metabolismo. Nesse slide eu deixei os tipos de anemias, caso vocês queiram se aprofundar, matar a curiosidade, existem alguns tipos associados ao motivo causa da manifestação da patologia. O segundo elemento figurado do sangue são os leucócitos, né, que atuam na linha de defesa do organismo em reações imunológicas. Os leucócitos se dividem em dois grupos, os granulócitos e os agranulócitos. Os granulócitos, em geral, eles são leucócitos que vão apresentar grânulos em seu citoplasma e que são responsáveis por fazer fagocitose, ou seja, englobar partículas estranhas que têm adentrado no nosso corpo com a finalidade de defendê-lo. Já os agranulócitos são leucócitos que não vão apresentar de forma visível esses grânulos no seu citoplasma. Dentre eles, a gente tem os linfócitos e os monócitos, como agranulócitos, e como granulócitos, a gente tem os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Temos aqui o esquema de representação de neutrófilos, da esquerda superior para a direita inferior. A gente tem neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, monócitos e monócitos novamente. Com relação à diferença estrutural para as hemácias, a gente percebe que os leucócitos são células maiores, né? Tem um formato esférico, diferente das hemácias, que tem um formato mais oval achatado, e são células nucleadas, né? Além de maiores que as hemácias. Aqui, conforme a gente viu, eles têm formato esférico, né? Os leucócitos se dividem em dois grupos, de granulócitos e agranulócitos, sendo que os granulócitos são polimorfonucleares, né? Podem apresentar vários núcleos e de diferentes formas. Aqui a gente tem a divisão entre eles, né? Pertencem aos granulócitos os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, enquanto que dentre os agranulócitos a gente tem os linfócitos e os monócitos. A nível de quantificação, a gente percebe que os neutrófilos apresentam maior quantidade de disponibilidade no sangue. Eles são a primeira linha de defesa do nosso corpo, então por isso que a gente apresenta uma quantidade tão aumentada de neutrófilos com relação aos outros leucócitos. Os eosinófilos seriam os segundos maiores circulantes dentre os granulócitos, e logo após vem os basófilos. Os neutrófilos, eles são, como a gente viu, a primeira linha de defesa do organismo, né, dentro dos leucócitos. Eles são a maior quantidade dos leucócitos presentes no organismo. São polimorfonucleares, podendo possuir de 2 a 5 lóbulos. Apresentam de 9 a 12 micrômeros de diâmetro. A forma adulta do neutrófilo é chamada de segmentado, enquanto que a forma jovem, o neutrófilo imaturo, é chamado de bastonete.
Os neutrófilos eles são especializados em fagocitar bactérias e outros micro-organismos, né? E como que isso faz? Eles se mantêm circulantes na corrente sanguínea quando há um marcador químico de quimiotaxia em uma determinada região, indicando um micro-organismo invasor. Eles atravessam o capilar sanguíneo, né, o endotélio do vaso, por diapedese e migram para o tecido conjuntivo, onde eles vão atuar, né, contra o antígeno. Aqui a gente tem uma microscopia de neutrófilo. A gente pode observar bilobulação, trilobulação e tetralobulação na formação desses neutrófilos. Temos mais uma microscopia de neutrófilo. Os eosinófilos eles vão estar presentes em reações contra a presença de parasitoses, eles vão atuar contra parasitos e também vão participar de processos alérgicos, modulando a resposta alérgica. Os eosinófilos, eles são acidófilos, né? Eles se coram na presença de corantes ácidos. Os neutrófilos eu não disse, mas eles se coram na presença de corantes neutros. E os basófilos, que a gente vai ver a seguir, eles se coram na presença de corantes básicos. Os eosinófilos eles atuam combatendo invasores de grande tamanho, que a gente falou, que são os parasitos. Eles liberam toxinas, proteínas tóxicas, que atuam contra esses parasitos, e também secretam substâncias antihistamínicas, que é a forma regulatória dos processos alérgicos. Microscopia de eosinófilos. E agora a gente vai falar de basófilos. Os basófilos apresentam um núcleo irregular e retorcido. A gente percebe uma intensa presença de grânulos no seu citoplasma, que são grânulos de histamina e heparina. A histamina é um vasodilatador, enquanto que a heparina é um afinante do sangue, né? Impede a coagulação. E ela está presente, né? É um leucócito que está muito presente em resposta alérgica, né, a reações alérgicas do corpo. Então, conforme a gente viu, né, a gente está vendo aqui um esquema onde indica a presença de grânulos de heparina e de histamina no citoplasma do basófilo, ele atuando na defesa do organismo nos processos de reação alérgica. Basófilos. Vamos falar então agora dos agranulócitos, né? Aquelas células, os linfócitos, que não apresentam grânulos visíveis no seu citoplasma. A gente tem que, por questão de disposição de quantidade, a gente vê que os linfócitos são mais numerosos que os monócitos, né? De 20 a 30% dos circulantes, dos leucócitos circulantes, enquanto que os monócitos correspondem de 3 a 8%. De modo geral, os linfócitos eles possuem núcleo esférico e bem corado, né? E citoplasma escasso e periférico, com a presença de ribossomos. A gente tem que os linfócitos eles vão se diferenciar em linfócitos B e linfócitos T. Os linfócitos B eles são responsáveis pela produção de anticorpos, né? E pela produção de células de memória. Enquanto que os linfócitos T, a gente tem duas linhagens, o CD4 e o CD8. O CD4 ele vai atuar estimulando a diferenciação dos linfócitos B em plasmócitos, né, que são células capazes de secretar anticorpos, enquanto que os linfócitos CD8, eles vão atuar atacando os antígenos propriamente ditos. Os linfócitos B eles são produzidos e amadurecidos na medula óssea, né? São especializados na produção de anticorpos quando eles se diferenciam em plasmócitos, através de estímulos dos linfócitos T, CD4, e também são responsáveis por criar células de memória, né? Que são memórias com respostas imunológicas para possíveis reinfecções por certos, né, micro-organismos. Microscopia de linfócito B. Aqui a gente tem os linfócitos T, CD4, que são chamados também de linfócitos T auxiliadores. Eles atuam estimulando a diferenciação
dos linfócitos B em plasmócitos para ativar a produção de anticorpos. E também temos os linfócitos T CD8, também chamados de citotóxicos, que são células nucleadas maiores que as hemácias com o objetivo de atacar e destruir células anormais, né, como células cancerosas ou infectadas por vírus, que apresentem comportamento atípico. Microscopia de linfócito T. Agora, por último, a gente vai falar, né, dentro do grupo de leucócitos, a gente vai falar dos monócitos, que são leucócitos que têm a capacidade de migrar do sangue para o tecido conjuntivo, através de um processo também chamado de apedese. E no tecido conjuntivo, os monócitos vão receber o nome de macrófagos, enquanto que no tecido ósseo, ele vai receber o nome de osteoclasto. Estão lembrados do osteoclasto? Então, o osteoclasto nada mais é do que um monócito, né, que foi para o tecido ósseo e lá se diferenciou em osteoclasto. E quando eles forem encontrados no tecido cartilaginoso, eles vão ser macrófagos e circulantes na corrente sanguínea, monócitos. E como é que os monócitos atuam? Eles atuam fazendo a fagocitose, é ótimo. Eles atuam realizando a fagocitose de micro-organismos, de partículas estranhas presentes no corpo. Nesse slide, então, só para fixar aquilo que a gente viu, né? Monócito é o leucócito circulante na corrente sanguínea, bonitinho lá. Quando ele vai para o tecido conjuntivo, ele passa a se chamar macrófago, e se ele estiver no tecido ósseo, ele vai se chamar osteoclasto, beleza? Microscopia de monócito. A gente pode ver que é uma célula bem grande quando comparado à hemácia. Aqui a gente tem um resumão sobre leucócitos, né? A atuação de neutrófilos, a gente viu que eles estão atuando contra micro-organismos, normalmente bacterianos e partículas estranhas. Eosinófilos atuando contra parasitos, basófilos contra respostas alérgicas. Os leucócitos granulosos, a gente tem os monócitos, os linfócitos B, T, CD4 e T, CD8, né? E também as suas funções. Esse é um quadro resumo só para a gente observar as diferenças morfológicas, né, entre os leucócitos, né? Por isso a gente pode comparar ali um eosinófilo com um neutrófilo, com um basófilo, como eles são estruturalmente diferentes, e também a gente pode ver a diferença entre os granulares e os agranulares. A gente percebe a ausência, né, de grânulos no citoplasma dos agranulares, enquanto que nos granulares a gente vê uma série de pontos nesse citoplasma que são justamente os grânulos que dão o nome a esses leucócitos. Uma tela de microscopia comparativa, onde a gente vê um linfócito, um monócito, neutrófilo, eosinófilo e basófilo, né? Todos eles cercados por hemácias, que são essas estruturas não coradas. Bom, e o último dos elementos figurados que compõem o tecido sanguíneo são as plaquetas, também chamadas de trombócitos. As plaquetas não são células, são fragmentos celulares. São fragmentos de uma célula muito grande chamada de megacariócito. Essa célula, ela se fragmenta, ela vai soltando pedaços do seu citoplasma, e esses pedaços dão origem às plaquetas, né, que são os fragmentos citoplasmáticos dos megacariócitos. Não possuem cor e também não possuem núcleo, por serem pedaços de citoplasma. Tem uma vida média de aproximadamente 10 dias e atuam diretamente no processo de coagulação, através de uma reação com um complexo proteico presente no plasma, como as proteínas de fibrinogênio, né, e as protrombinas. Elas atuam formando como se fosse uma rede, né, no qual as plaquetas elas vão se grudar nessa rede e vão impedir que o sangue continue sendo extravasado do capilar sanguíneo. Aqui a gente tem um esquema, né, da trombopoiese, né, que é a formação dos trombócitos ou plaquetas, o megacarioblasto, né, que vai crescendo, vai se diferenciando até chegar à forma de megacarioto, né. Enquanto o megacarioto, o citoplasma ele vai se fragmentar, e essas pequenas fragmentações do citoplasma do megacariócito, ele vai dar origem às plaquetas. Nesse slide a gente tem um esquema e também tem uma microscopia indicando a atuação das plaquetas. A gente percebe que numa situação de extravasamento de um vaso, né,
É, a, a plaqueta, junto com outras proteínas presentes no plasma, elas vão atuar formando uma rede que vai prender as hemácias, impedindo que o conteúdo do vaso continue extravasando. Aqui a gente tem um outro esquema, né, onde representa o lumen, né, a parte interna de um vaso, onde a ruptura da parede desse vaso vai acionar proteínas que vão atrair plaquetas. Essas plaquetas vão formar uma rede, né, que vai formar um coágulo para impedir que o sangue continue extravasando do lumen. Aqui a gente tem uma microscopia, a gente pode visualizar as plaquetas. Essas estruturas maiores são as hemácias, então a gente percebe que as plaquetas são bem pequenininhas, né? Que são essas estruturas mais roxinhas circulando, circundando as hemácias. E aqui, a partir de agora, eu vou deixar um quadro resumo de algumas situações, né? Aqui a gente, por exemplo, tem os níveis normais, né? A nível de hemograma para leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, hemácias, a vida útil de cada uma delas. Então, assim, isso aí é mais para vocês aprofundarem, para vocês matarem a curiosidade, para agregarem informações a essa revisão de tecido sanguíneo. Nesse quadro, a gente vai ver com relação às principais funções, né, dos elementos figurados do sangue, assim como os principais produtos associados para que eles exerçam essas funções. E é isso. E aqui as principais proteínas que a gente encontra no sangue, a fonte, né, a origem de onde ela vem e qual a função ela desempenha dentro do plasma e na função do tecido sanguíneo. Aqui a gente tem um resumo comparativo de microscopias, onde a gente pode comparar da esquerda para a direita os eritrócitos, as plaquetas, os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e, por último, os monócitos. Então é isso, galera. Chegamos ao final do resumo de tecido hematopoético e tecido sanguíneo. Espero que tenha ficado claro o conteúdo. Se restou alguma dúvida, vocês já sabem. Dúvida, comentário, enfim, qualquer situação que demande, meu contato está no final do vídeo. É só entrar em contato. E é isso. Desejo a vocês uma ótima semana. Um beijo grande.